Falar sobre lucro é uma coisa muito delicada, porque tem muitas variáveis e eu vou falar sobre elas aqui também. Lembrando que a minha empresa ela não é uma franquia. Recebi muitos comentários perguntando se é franquia. E não, a minha lavanderia ela é minha marca própria, então eu não pago royalties para nenhuma outra empresa. Vamos começar falando aqui sobre os custos fixos. O que eles são? Custo fixo, para mim, Normanda, são aqueles custos que eu tenho todo mês, independente do que aconteça. No caso, o aluguel é um custo fixo, a energia, apesar dela vir em valores diferentes, ela é um custo fixo, pelo menos eu enxergo como sim, sendo um custo fixo. A água, ela também é um custo fixo. Os insumos são custos fixos, porque eu sempre estou comprando sabão e amaciante, apesar de ser em quantidades diferentes. Também considero como custo fixo. E considero também o sistema de pagamento da maquininha de cartão como custo fixo. Eu também considero a taxa que eu pago da maquininha de cartão como custo fixo, porque ela sempre vai ser cobrado. E também considero os impostos como custo fixo, porque eu sempre vou pagar imposto todo mês. Então, você já tem uma ideia de que os custos fixos, para mim, eles são aqueles que eu tenho que pagar todo mês, independente da minha produção. E aí já vai o primeiro detalhe. O seu lucro líquido, ele vai depender muito da sua produção versus o seu custo fixo. Então, se você tem, quanto mais você produz, alguns custos eles vão acabar aumentando mais, como por exemplo a energia e também o consumo de sabão e amaciante. Além dos custos fixos, também, vez por outra, tem os custos variáveis. Vez por outra não, gente. Praticamente todo mês tem alguma coisa que não está na planilha que eu tenho que fazer. Calma, eu sei que vocês estão querendo saber de valores e eu já vou começar a soltar alguns valores para vocês. Mas continua na linha de raciocínio comigo. Agora a gente vai partir para o lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é o que a lavanderia produz. Então, por exemplo, o meu ciclo ele é R$17,99. Tanto para uma lavagem quanto para uma secagem. A pessoa paga R$17,99 por ciclo. Então, se a minha lavanderia, por exemplo, faz 1.000 ciclos no mês, ela faz R$18.000 no mês. R$18.000 de lucro bruto. Daí, esse lucro bruto é quando eu começo a abater os custos fixos e os custos variáveis também. Daí, eu devo tirar daí o valor do aluguel, o valor da energia, da água, do sabão, do amaciante, os impostos. E aí, depois de eu tirar tudo isso, eu vou ter o meu tão sonhado e tão esperado lucro líquido. Beleza, mas qual é o meu lucro líquido? Tararam. Galera, por questões de privacidade e segurança, eu não quero revelar aqui para vocês qual é o meu lucro líquido, mas eu não vou deixar vocês terem assistido o vídeo aqui sem terem pelo menos uma noção de quanto você pode lucrar. Vamos lá, eu dei a ideia aqui de fazer 1.000 ciclos por mês com 4 máquinas. Acontece que eu já tive a experiência de 2 máquinas e quando eu tinha 2 máquinas, eu fazia em média de 400 a 600 ciclos por mês com 2 máquinas. Tá, mas e aí? Quer dizer que se você abrir uma lavanderia, você vai fazer de 400 a 600 ciclos por mês? Depende. Depende do quê? Do seu ponto. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre ponto. O ponto para mim, é o mais importante de tudo. Porque se você escolhe um ponto escondido, a probabilidade das pessoas encontrarem os seus serviços vai ser muito mais difícil. Agora, se você encontra um ponto legal, como por exemplo o meu, que é em frente à rodoviária, já é algo mais fácil das pessoas descobrirem. Entretanto, se você quiser abrir num local público como o meu, em frente à rodoviária, você precisa ter cuidado com a questão de segurança, porque geralmente costumam ser ambientes muito inseguros. Mas bora voltar para o assunto. Então, com 2 máquinas, eu fazia de 400 a 600 ciclos por mês. Então, façam as contas aí, né? 400 a 600 vezes R$17,99, que era o valor do meu ciclo. Vai dar um lucro bruto aí de 7.000 a 11.000 reais. Então, vocês veem aí como é variável. Tá, mas aí o lucro líquido, como vai ser? Depende de quanto você paga de aluguel. Eu já vi pessoas que pagam R$800 de aluguel de uma lavanderia bem localizada. E já vi outras pessoas que pagam quase R$3.000 de aluguel. Então, você já vê aí como tem aí uma certa diferença. Outra coisa que influencia muito nessa diferença do lucro líquido é a energia. Por exemplo, aqui onde eu moro, no Pará, o custo da energia, contando os impostos,
é de 1,30 centavos, R$ 1,30 por quilowatt. Para mim é uma energia super cara. Então, se você vai produzir aí de 1.000 a 1.500 quilowatts ou de 800 a 1.200 quilowatts, tem uma continha depois, tá? Com o tempo eu vou passando aqui para vocês essas informações. Mas para não mudar muito de assunto, tem essa questão da energia também. Tem lugares, por exemplo, você pode fazer o cálculo aí no seu estado, de quanto você paga por quilowatts, né? No caso, reais por quilowatts. Daí, você já vê que tem muitas coisas que podem variar. Uma delas é o aluguel e outra delas é a energia. Para não deixar vocês totalmente fora de, não, assim, ter noção do quanto vocês podem lucrar com esse tipo de negócio, eu vou falar aqui para vocês que uma margem realista que eu já vi de várias pessoas é de 30 a 50% do lucro bruto. É isso mesmo, de 30 a 50%. Eu dou essa margem aí porque vai variar muito do quanto você paga de custo, beleza? E outra coisa também, eu dei o exemplo que eu abri com 2 máquinas. Quando você abre com 3 máquinas, por exemplo, a média de ciclos também pode variar muito. Ela pode ser de 600 ciclos a 800, 1.000 ciclos. Galera, isso é muito variável, muito mesmo. Porque, de verdade, eu conheço lavanderias, eu conheço porque eu faço parte de um grupo que só tem dono de lavanderia. E tem lavanderia que tem um lucro bruto de R$ 8.000 por mês. E tem lavanderia, gente, que tem um lucro bruto de R$ 30.000 por mês. Então, assim, não tem como eu passar para vocês exatamente quanto vai ser o lucro líquido. Isso vai depender demais. Mas pode ser de 20% a 50% do valor que você lucra no lucro bruto. Vamos supor aí, por exemplo, uma lavanderia que fatura R$ 30.000. Se ela tira R$ 15.000 de custo, ela vai sobrar lá pro bolso do... Bolso não, né? Eu falo entre aspas. Sempre tem que guardar o dinheiro pensando no futuro. Mas enfim, de lucro líquido vai sobrar aí aproximadamente R$ 15.000, né? Só que aí você tem que lembrar também que não é só R$ 15.000 de lucro, ou R$ 15.000, ou R$ 3.000 de lucro líquido, né? Ou R$ 6.000 de lucro líquido. Não é só isso. Você também, muitas vezes, tem contas das parcelas que você tem que pagar, que eu não incluo nos custos fixos. Conta de serviços que você teve que parcelar, coisas para lavanderia que você tem que comprar. Então, tem muita coisa, gente. Mas, assim, eu espero que esse vídeo já tenha dado mais ou menos um norte para vocês, tá bom? Eu sinto muito não falar para vocês exatamente aqui qual é o valor, mas por questão mesmo de privacidade e segurança, eu me sinto no direito também de não explanar isso aqui, tá bom? Mas não se preocupe, eu vou trazer mais informações e uma dessas informações é sobre o ponto, como escolher o ponto certo. Se vocês querem esse conteúdo, então você já deixa comentando aqui. Se não, se tem uma outra ideia, uma outra sugestão, também comenta aqui que eu vou passar para vocês. Não esquece de curtir o vídeo, deixar o like, se inscrever e até uma próxima.